Oi, turma, tudo bem com vocês? Então, nesta aula, eu vou dar um caso clínico para vocês sobre uma identificação de anfetamina. Essa identificação que eu propus nesta aula, ela foi realizada por CLAI, que é a cromatografia líquida de alta eficiência. Também é conhecida como HPLC, tá? É a mesma análise. Eu mandei para vocês um vídeo bem interessante, feito em laboratório, mostrando a diferença do CLAI e da cromatografia gasosa. Assistam lá, é muito importante esse vídeo e eu tenho certeza que vai auxiliar vocês em diversas outras matérias que também utilizam cromatografia. Beleza? Então, pessoal, na aula de hoje eu propus para vocês, a realização de uma análise por CLAI. É um caso clínico, eu achei assim que ficou bem legal, espero que vocês gostem. Mas antes da gente falar do caso clínico, eu vou falar sobre algumas características da cromatografia, para que vocês possam compreender um pouco melhor. É claro que aqui o que eu vou falar hoje são características bem básicas e vou dizer assim que é um milésimo do que é a cromatografia atualmente e como ela é utilizada. Eu vou falar somente assim de uma parte importante para vocês resolverem o caso clínico. A cromatografia líquida de alta eficiência, assim como outras cromatografias, ela tem uma fase estacionária e uma fase móvel. A cromatografia líquida, ela pode ter como fase estacionária um líquido ou pode ter como fase estacionária um sólido. E essa fase estacionária, ela vai reter os componentes, para que esses componentes eluam pela fase devagar. Ou seja, para que ocorra a separação dos componentes antes da identificação lá pelo detector da cromatografia. Nós temos dois tipos de fase móvel e dois tipos de fase estacionária. Nós dizemos que a fase normal da cromatografia tem como fase estacionária uma fração polar, ou seja, vai conseguir prender mais substâncias polares nela, e tem como fase móvel uma substância ou várias substâncias apolares. Então, o líquido que passa pela cromatografia, ele é apolar. Isso é conhecido como fase normal. Quando nós temos uma cromatografia de fase reversa, e ela é muito utilizada, principalmente na identificação de anfetaminas, nós vamos ter como fase estacionária uma substância apolar e como fase móvel uma substância ou várias substâncias polares. Ou seja, ela vai reter por mais tempo substâncias apolares. As substâncias que vão eluir com mais facilidade são as substâncias polares e as apolares ficarão presas por mais tempo. Isso é importante até durante a identificação, porque nós conseguimos chegar à conclusão qual substância está ali, não somente pela eluição, mas também pela polaridade dessa substância. Então, na fase reversa, as substâncias irão sair da coluna demoradamente, ou seja, vão ficar mais tempo presos na coluna. Já vou mostrar para vocês 3 substâncias e volto a falar sobre essa capacidade da fase estacionária em reter substâncias parecidas com ela. Conforme a amostra vai eluindo, vai passando pela coluna, ela vai então ser observada pelo detector que fica no finalzinho da coluna. Esse tempo entre a injeção da amostra até a amostra ser detectada, nós conhecemos como tempo de retenção. Isso é uma característica muito importante, pessoal. Por quê?
porque a amostra ela vai ter um tempo de retenção sempre muito próximo e nós conseguimos identificar as substâncias devido ao tempo de retenção. Então, o que o farmacêutico forense faz? Ele vai lá e passa padrões. Então, passa um padrão de cocaína, um padrão de anfetamina, padrão de várias substâncias, de paracetamol, né? Que também acaba causando toxicidade. E ele vai identificar, ó, nesta fase móvel, com esta fase estacionária, a substância X demora 10 minutos para passar aqui. Então, ele sabe em qual local, em quanto tempo vai ter aquela substância. E quando ele passa uma amostra desconhecida, ele então compara com o padrão que ele já tem. Ah, eu tenho o padrão de paracetamol, tenho o padrão de codeína, tenho o padrão de cocaína, tenho o padrão de morfina, né? Vários padrões. E a hora que ele passa, ele fala, ó, pelo tempo aqui de 10 minutos, né? Tô dando um exemplo, pela fase móvel e também pela fase estacionária, essa substância é uma anfetamina. Então, ele consegue identificar pelo tempo de retenção. Então, é muito importante, essa identificação é bem interessante e bem utilizada na área da farmácia, não somente para a farmácia forense, né? Claro que muitas vezes só com o tempo de retenção não se consegue identificar essa substância. Então, pode ser que o CLAI esteja acoplado a uma espectrometria de massas, por exemplo, que vai dar a massa dessa substância e ele consegue, então, identificar pelo tempo de retenção e pela massa da substância. Esse exemplo que eu coloquei é um exemplo básico, tá? Somente pelo CLAI, mas nós podemos utilizar juntamente com a massa da substância para ter uma identificação muito melhor, de maior qualidade, digamos assim, e maior precisão. Então, como exemplo aqui para vocês, eu trouxe uma cromatografia de fase reversa, onde utilizou-se como fase móvel tampão sulfato e acetonitrila, e a fase estacionária é uma coluna C18. Então, aqui, como eu já falei para vocês, é uma fase reversa, ou seja, as substâncias que apresentam maior polaridade vão sair em um maior tempo, tá? Então, as substâncias que são mais apolares, elas saem em um menor tempo. Então, o MDA vai sair aí em torno de 5 minutos, o MDMA em torno de 6 minutos e o MDEA em torno de 8 minutos. Isso aqui, pessoal, foi até uma questão de concurso já. Por isso até que eu trouxe para vocês uma questão de concurso para farmacêutico forense. Perguntando se utilizasse uma fase reversa, qual substância ou qual seria a ordem das substâncias que seriam detectadas pelo CLAI devido à sua polaridade. Então, substâncias mais apolares sairiam primeiro, né, em 5 minutos, e as substâncias mais polares demorariam mais um tempo para sair, em torno aí de 8 minutos. Inclusive, vou colocar essa questão aí no questionário. Então, anotem aí, lembrem dela que vai cair no questionário, anotem no caderno. Vai cair porque é uma questão interessante e importante vocês saberem também. Então, aqui nós temos os padrões. O MDA vai sair em 5 minutos, MDMA em torno de 6 e MDEA em torno de 8. Eu vou colocar para vocês uma amostra X, que eu não sei qual que é a substância para vocês compararem. Então, qual substância sairia naquele tempo?
a que cromatograma, né, aquela substância pertence. Vocês vão ter que dizer para mim a qual ela pertence, dependendo, é claro, do tempo de retenção. Outra característica interessante do CLAI e do CGMS também é que nós podemos calcular a concentração da substância que nós estamos pesquisando. Então, geralmente, quando nós passamos uma substância padrão no CLAI, nós já passamos uma substância pura e sabemos a concentração dessa substância naquela solução. Então, por exemplo, né, eu trouxe um exemplo aqui para vocês de uma amostra padrão onde ela tinha 4,4 microgramas por ml. E foi observado, me desculpe, uma área de 90 mil. Então, para 4,4, o cromatograma apresentou uma área de 90 mil. Como que sai essa área? São feitos cálculos, tá, pessoal? Mas o próprio aparelho já calcula, você não precisa ter tanto trabalho. Normalmente, o aparelho já calcula essa área do pico e facilita muito o trabalho. Então, nós sabemos que para 4,4 nós vamos ter uma área de 90 mil. E para uma área de 110, qual que seria a concentração? Então, regrinha de 3, nós vamos ter aí para 4,4, 90 mil de área, para 110x. E nós vamos obter aí uma concentração de 5,37 microgramas por ml. Essa análise pode ser realizada para comprimido, pode ser realizada para o sangue, para o plasma, depende muito do que você está procurando. Até para a urina, eles podem utilizar essa análise e obter a concentração de droga na urina. Mas, como eu falei para vocês, eu vou trazer um caso clínico. Sim, a professora gosta de dar trabalho para vocês. Então, eu trouxe aqui um caso clínico bem legal. Espero mesmo assim, pensei muito para fazer ele, espero que vocês gostem. Então, no laboratório forense, chegou para análise um envelope contendo 6 comprimidos suspeitos. O farmacêutico, então, pesou esses comprimidos, macerou e diluiu para obter uma concentração de 20 microgramas por ml. Ele injetou uma solução no CLAI de 1 ml, então injetou 20 microgramas e observou a presença do seguinte pico. Agora, vocês vão comparar esse pico com o pico que eu demonstrei para vocês nos slides anteriores e vão dizer a qual substância esse pico pertence. Então, a partir desses dados, esse comprimido tem qual substância? Essa é a primeira pergunta. O farmacêutico, então, depois de descobrir qual é a substância, ele resolve calcular a concentração da substância no comprimido. Para isso, ele vai ter que seguir as seguintes etapas. Primeiramente, avaliar a concentração de amostra em 1 ml de solução. Para isso, vocês vão ter que considerar que o pico da substância padrão é 90 mil para 4,4 microgramas por ml. E o pico da substância analisada foi de 53 mil. Então, vocês vão utilizar aquele cálculo que eu mostrei para vocês e calcular a concentração da substância em 1 ml, que equivale a 20 microgramas de amostra. Tá, mas o farmacêutico ele não quer saber quanto de amostra tem na solução que ele injetou. Ele quer saber quanto tem no comprimido, qual que é a porcentagem de substância detoxicante em cada comprimido. Então, pessoal, nós temos que levar em consideração o peso do comprimido também para realizar essa análise.
eu vou fazer uma conta aqui, mas não é essa conta real. Então, vocês façam o cálculo, descubram quanto que equivale lá a área e qual que é a concentração em 20 miligramas e depois venham realizar essa conta aqui corretamente. Isso que eu vou fazer para vocês é uma hipótese, tá? Então, uma coisa que nós temos que levar em consideração. A substância no comprimido, ele não está puro. Nós temos excipientes no comprimido. Então, nós vamos, observar qual que é a concentração, que foi o resultado que vocês tiveram, em 20 miligramas. Eu vou, como eu falei para vocês, fazer uma suposição. Digamos que em 20 miligramas vocês tenham uma concentração de 4,4 microgramas. Tudo microgramas, tá, pessoal? Eu falei miligramas, eles é microgramas. Quanto que eu terei em 300 miligramas de comprimido? Aqui também cabe um parênteses. Aqui eu coloquei o peso em miligramas. Vocês precisam deixar na mesma unidade. Ou vocês passam os 20 miligramas para 20 microgramas para miligramas, ou vocês passam o peso do comprimido para microgramas. No exemplo que eu vou dar para vocês, eu vou passar o peso do comprimido. Então, vamos fazer o cálculo aqui com 300 miligramas. Se for passar para microgramas, nós vamos ter 300 mil. Então, 300 mil. A letra da prof tá linda, mas dá para entender, né? 300 mil, mais um zero. Então, em 300 mil, eu vou ter X miligramas de entorpecente, detoxicante. Se eu for fazer a conta, eu vou ter X igual 66 mil. 66 mil microgramas. Mais fácil, microgramas. Então, se eu acho mais fácil passar então para miligramas. Para passar para miligramas, eu vou ter 66 miligramas de substância. Esse aqui é a quantidade de substâncias que eu terei em 300 miligramas de comprimido. Mas o farmacêutico quer saber a porcentagem. Então, eu vou ter que fazer uma regrinha de 3 novamente. 300 é 100%. Eu tenho 66. 66 do toxicante vai ser X. X igual a 22%, que é a porcentagem de entorpecente nesse exemplo que eu dei. E vocês vão fazer esse cálculo para 301, 305, 6, até o 290. Lembrando que vocês precisam levar em consideração o cálculo da área que vocês calcularam anteriormente. Não vão levar em consideração 4,4, que vai dar errado o cálculo de vocês. Beleza? Se tiverem dúvida, pessoal, me avisem, a gente corrige, a gente faz junto, mas não fiquem com dúvidas, porque é interessante e é importante vocês aprenderem a fazer esses tipos de cálculo, que vai aí ser uma mão na roda para vocês, para várias disciplinas, e também, se vocês forem para a área de pesquisa, vai ajudar bastante também. Qualquer dúvida, como eu falei, entrem em contato. Um abraço para vocês e uma boa semana, quase final de semana. Até a próxima aula.